Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Palma e esse é o canal Meditando Direito. Esse é o segundo vídeo da série que eu estou elaborando para explicar a dosimetria da pena privativa de liberdade. No primeiro vídeo, o que inaugurou essa série, eu expliquei o princípio constitucional da individualização da pena que nós encontramos no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Expliquei o que é individualização, expliquei por que é que ela existe, expliquei também o tipo penal legal ou tipo penal incriminador e a sua estrutura. Então, expliquei a respeito do núcleo ou verbo, elementos ou elementares e circunstâncias. Expliquei também qual é a técnica que nós empregamos para diferenciar uma elementar de uma circunstância. Como que nós podemos ler um tipo penal, analisar um determinado fator e verificar se ele constitui uma elementar ou uma circunstância. Nesse vídeo, o segundo da série, desejo tratar especificamente das circunstâncias, identificar as suas espécies e identificar e compreender as diferenças entre essas espécies de circunstâncias. Por que isso é importante? Por que precisamos estudar isso? Por que devemos gastar a nossa energia, investir a nossa energia na compreensão das circunstâncias? Explico. É porque a dosimetria da pena privativa de liberdade se dá através de um sistema que nós chamamos de sistema trifásico. O juiz, então, na sentença, na ação penal, se for condenar o réu, o juiz deverá percorrer 3 fases, 3 etapas diferentes para fixar, para encontrar a pena que ele deve aplicar ao agente criminoso. Acontece que cada uma dessas espécies de circunstâncias deverá ser considerada em uma etapa, em uma fase diferente da dosimetria. Por isso, evidentemente, que é muito importante conhecer as espécies de circunstâncias para que nós possamos saber em qual fase da dosimetria cada uma delas deverá ser empregada. Tudo bem? Vamos a isso. Começo então explicando que a doutrina separa, divide as circunstâncias em 2 grupos diferentes. Nós temos as circunstâncias judiciais e as circunstâncias legais. 2 grupos, circunstâncias judiciais, circunstâncias legais. As circunstâncias judiciais estão todas relacionadas no artigo 59 do Código Penal. São apenas 8 circunstâncias judiciais. Esse rol é taxativo. 8 circunstâncias judiciais, todas no caput do artigo 59. Quais são estas circunstâncias judiciais? Vamos ao artigo 59. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima. Vamos de novo? Vamos contar? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima. São, portanto, 8 circunstâncias judiciais, todas relacionadas no artigo 59 do Código Penal. Tudo bem? Se a circunstância não for uma circunstância judicial, e veja, por que é que chamamos de circunstância judicial? Porque todas essas circunstâncias têm um conceito muito aberto que será interpretado subjetivamente pelo juiz. Conceito aberto a ser interpretado pelo juiz, por isso são circunstâncias judiciais, circunstâncias que serão interpretadas pelo juiz. Depois, num outro vídeo, nós vamos tratar especificamente das circunstâncias judiciais e analisar uma por uma essas 8 circunstâncias. Tudo bem? Se a circunstância não for judicial, ela será então uma circunstância legal. As circunstâncias legais existem de 5 espécies diferentes. 3 delas fazem a pena aumentar. 2 delas fazem a pena diminuir. Tudo bem? Então nós temos as qualificadoras, nós temos as atenuantes genéricas, nós temos as agravantes genéricas, temos as causas de diminuição de pena e temos as causas de aumento de pena. Repito, qualificadoras, atenuante genérica, agravante genérica, causa de diminuição de pena, causa de aumento de pena. 5 espécies diferentes de circunstâncias legais.
e nós precisamos aprender a diferenciar cada uma delas. Vamos a isso. Como identificar uma circunstância qualificadora? O que é que a circunstância qualificadora faz? A circunstância qualificadora fará a pena do crime aumentar em abstrato. A qualificadora faz a pena do crime aumentar em abstrato. Se as senhoras e os senhores pegarem, por exemplo, o crime de homicídio, nós temos no artigo 121 o chamado homicídio simples. Para o homicídio simples, a pena é de reclusão de 6 a 20 anos. Depois, a partir do parágrafo 2º do artigo 121, depois ali no parágrafo 2º do artigo 121, nós temos o homicídio qualificado. E nós temos nos diversos incisos do parágrafo 2º do artigo 121 uma série de circunstâncias qualificadoras. Se o homicídio for qualificado, a pena passa a ser de reclusão de 12 a 30 anos. Então veja, homicídio simples, reclusão de 6 a 20. Homicídio qualificado, reclusão de 12 a 30. Percebem o que a circunstância qualificadora faz? Ela aumenta direto o mínimo e o máximo de pena abstratamente previsto para o crime. Então, se eu tenho uma circunstância que faz aumentar diretamente o mínimo e o máximo de pena abstratamente previsto para o crime, eu tenho uma circunstância qualificadora. Tudo bem? O que faz uma agravante genérica? Vamos primeiro tratar das circunstâncias que fazem a pena aumentar. Agravante genérica. As agravantes genéricas, elas estão relacionadas nos artigos 61 e 62 do Código Penal. Este rol dos artigos 61 e 62 do Código Penal é um rol taxativo, ou seja, as únicas agravantes genéricas que existem são as do artigo 61 e 62 do Código Penal, não existem outras. Elas são chamadas de agravantes genéricas porque elas se aplicam a toda espécie de crime, toda. Por isso, é uma agravante genérica. A agravante é uma circunstância que faz agravar a pena. Ela diz ao juiz que a pena deve ser aumentada, mas não diz quanto que o juiz deve aumentar. Então, sempre que estiver presente uma daquelas circunstâncias agravantes genéricas relacionadas no artigo 61 ou 62 do Código Penal, o juiz sabe que ele deve aumentar a pena, ele deve agravar a pena, mas a lei não diz quanto. E depois vou explicar às senhoras e os senhores a técnica que o juiz utiliza para determinar quanto de acréscimo ele vai fazer. Tudo bem? Temos ainda, para aumentar as penas, as causas de aumento de pena. A causa de aumento de pena é uma circunstância que diz ao juiz que ele deve aumentar a pena de um crime, é uma circunstância que diz ao juiz que ele deve aumentar a pena de um crime, e ela diz especificamente quanto o juiz deve acrescentar de pena por fração. Ela diz quanto o juiz deve acrescentar de pena por fração. Então ela diz que aumenta de 1/3, de 1/6, de metade. Ela manda o juiz acrescentar por fração. Vamos pegar aqui como exemplo o artigo 157 do Código Penal, que é o crime de roubo. O artigo 157, ele tem uma pena básica de reclusão de 4 a 10 anos e multa. E se formos ao parágrafo 2º, está lá, parágrafo 2º do artigo 157, está lá registrado: a pena aumenta-se de 1/3 até a metade, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade, se, por exemplo, há concurso de 2 ou mais pessoas. Então, o concurso de 2 ou mais pessoas é uma circunstância
causa de aumento de pena. Porque está dizendo para o juiz aumentar a pena e está dizendo quanto? Em fração de 1/3 até metade. Então veja, estas são as 3 espécies de circunstâncias que vão fazer aumentar a pena. Vamos recapitular? Quais são elas? Circunstâncias legais que fazem aumentar a pena. Nós temos a circunstância legal qualificadora, circunstância legal agravante genérica e a circunstância legal causa de aumento de pena. A circunstância legal qualificadora, ela faz aumentar a pena diretamente em abstrato, aumenta direto o mínimo e o máximo abstratamente previsto para o crime. A circunstância legal agravante genérica, ela está lá no rol do artigo 61 e 62 do Código Penal. Ela sinaliza ao juiz que ele deve fazer um acréscimo na pena, mas não diz quanto o juiz que vai resolver isso. E a circunstância legal causa de aumento de pena, ela vai estar espalhada pela lei penal em cada crime em que o legislador quiser acrescentá-la, né? E essa circunstância legal causa de aumento de pena, ela diz ao juiz que deve aumentar a pena e quanto? Por fração. Tudo bem? Nós temos 2 circunstâncias legais que vão sinalizar ao juiz que deve diminuir a pena. Nós temos as circunstâncias legais atenuantes genéricas. Circunstância legal atenuante, evidentemente, é para diminuir a pena, é para atenuar. Genérica, porque se aplica a todas as espécies de crimes. Onde nós encontramos as circunstâncias legais atenuantes genéricas? No artigo 65 e 66 do Código Penal. Artigo 65 e 66. Só que aqui o rol é meramente exemplificativo, porque o próprio artigo 66 fala que o juiz pode encontrar outras circunstâncias para atenuar a pena. As circunstâncias legais atenuantes genéricas sinalizam ao juiz que ele deve fazer uma diminuição da pena, mas não dizem quanto ele deve atenuar. Então o juiz irá atenuar quanto ele entender que é necessário. Existe depois uma técnica que vou explicar para as senhoras e os senhores num próximo vídeo também, tá bom? Nós temos ainda uma segunda espécie de circunstância legal que vai fazer a pena diminuir. São as circunstâncias legais causa de diminuição de pena. Circunstância legal causa de diminuição de pena. Essa circunstância legal causa de diminuição de pena diz ao juiz que o juiz deve diminuir a pena e diz quanto por fração. Como exemplo, nós temos ali no artigo 14, parágrafo único do Código Penal, a seguinte regra: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. A tentativa é uma circunstância legal de diminuição de pena. Então veja, circunstâncias, dividimos em 2 grupos. Circunstâncias judiciais, artigo 59 do Código Penal, são 8 circunstâncias judiciais. Circunstâncias legais, nós temos as qualificadoras, atenuantes genéricas, agravantes genéricas, causas de diminuição de pena, causa de aumento de pena. A qualificadora faz aumentar diretamente a pena em abstrato, o mínimo e o máximo abstratamente previsto para o crime. Atenuante genérica sinaliza ao juiz que deve diminuir, mas não diz quanto, o juiz vai resolver depois. Agravante genérica sinaliza ao juiz que deve aumentar, mas não diz quanto, o juiz vai resolver isso depois. Causa de diminuição de pena diz ao juiz que deve diminuir e diz quanto, por fração. Causa de aumento de pena diz ao juiz que deve diminuir a pena e diz quanto, por fração. Tudo bem? As circunstâncias judiciais do 59 serão consideradas pelo juiz na primeira fase da dosimetria da pena. As circunstâncias qualificadoras,
que fazem aumentar a pena abstratamente prevista serão consideradas pelo juiz na primeira fase da dosimetria da pena. As circunstâncias legais atenuantes genéricas do 65, 66, rol exemplificativo, e agravantes genéricas do artigo 61 e 62, rol taxativo, serão aplicadas pelo juiz na segunda fase da dosimetria da pena. E as causas de diminuição de pena, que mandam o juiz diminuir dizem quanto por fração, e as causas de aumento de pena, que mandam o juiz diminuir a pena e manda o juiz aumentar a pena, e dizem quanto por fração, serão consideradas na terceira fase da dosimetria da pena. Tudo bem? Era isso que tinha inicialmente para falar com as senhoras e os senhores a respeito das circunstâncias. Continue acompanhando a sériezinha. Vem por aí o terceiro vídeo com mais algumas explicações a respeito da dosimetria da pena, tá bom? Muito bom ter vocês por aqui. Por favor, bota um joinha aí, divulga o canal. Muito obrigado. Beijo no coração.